Bom, o Super Omnitrix é a versão mais defeituosa e cheia de problemas que existe entre todas as versões do Omnitrix que apareceram na série de Ben 10. Mas pela sua estética e pelas formas supremas que esse dispositivo apresentou, essa versão do Omnitrix acabou se tornando a versão mais amada pelos fãs de toda a franquia Ben 10. Porém, muitos fãs de Ben 10 têm muitas dúvidas com relação a essa versão do Omnitrix, e uma dessas dúvidas é: e se o Albedo nunca tivesse roubado o Super Omnitrix das mãos do Azimuth e o Azimuth tivesse finalizado ele por conta própria? E pensando nessa dúvida que muitos fãs de Ben 10 podem ter, no vídeo de hoje eu destacar para vocês como seria o Super Omnitrix se ele tivesse sido finalizado pelo Azimuth. Mas, vamos pro vídeo, já sabe, já clica no botão like se você não está conhecendo o canal agora. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro dos novos aqui no canal. Então, sem mais ação, sem demora, bora pro vídeo! Bom, antes de destacar para vocês como seria o Super Omnitrix finalizado pelo Azimuth, precisamos entender um pouco sobre o projeto do Omnitrix e também um pouco sobre o Super Omnitrix. Bom, antes da criação do Omnitrix definitivo, aquele que a gente vê em Omniverse, o Azimuth desenvolveu alguns protótipos antes da criação do Omnitrix. O primeiro protótipo é o Unitrix, um objeto de formato cilíndrico com a capacidade de armazenar apenas um DNA. E pelo Unitrix não ter cumprido com o desejo do Azimuth, sabe, um dispositivo com a capacidade de armazenar todos os DNA alienígenas que existem no universo, o Azimuth então acabou não trabalhando muito nessa versão do Omnitrix. Porém, o Azimuth não descartou totalmente esse primeiro protótipo do Omnitrix, pois aparentemente o Azimuth tinha planos de utilizar o Unitrix para criar um assistente perfeito para ele, semelhantemente ao Albedo. E após o Unitrix ter escaneado o DNA da Gwen, ele acabou gerando uma garota conhecida como Eunice, que atualmente é a assistente do Azimuth e a pessoa mais próxima dele e que ajuda ele nos seus projetos. Então, de certa forma, o Azimuth utilizou o primeiro protótipo do Omnitrix em algo mais útil, sabe? Desenvolver um assistente fiel a ele e que entendesse o lado dele. E bom, após o Azimuth ter falhado de certa forma na primeira versão do Omnitrix, ele acabou desenvolvendo o protótipo 2 do Omnitrix, que é apenas um núcleo semelhantemente àquele que a gente vê saindo para fora do Omnitrix definitivo. Bom, a gente não tem muita informação com relação a esse protótipo 2 do Azimuth, quais eram seus planos e como esse protótipo 2 funcionava. A gente sabe que o Azimuth não trabalhou muito nesse protótipo 2 devido à instabilidade do núcleo que esse protótipo 2 apresentava. Porém, aparentemente o Azimuth tinha outros planos para utilizar esse protótipo 2. E guardem bem essa informação de que o Azimuth tinha outros planos de utilizar o protótipo 2. Mas como a gente não tem muita informação sobre esse protótipo 2, o Azimuth não trabalhou muito nesse protótipo devido à instabilidade do núcleo. E bom, após o Azimuth ter falhado as suas duas primeiras versões de protótipos do Omnitrix, ele nas pressas precisava desenvolver um Omnitrix mais estabilizado, digamos assim. Ele não poderia perder seu tempo trabalhando no protótipo 2 e na estabilidade do seu núcleo. Foi então que ele desenvolveu o terceiro protótipo do Omnitrix e rapidamente enviou para o planeta Terra, devido ao ataque do Vilgax e também para chamar a atenção do Vilgax, que é aquele Omnitrix protótipo que a gente vê da série clássica. E esse protótipo 3 contava com uma função em especial desenvolvida pelo Azimuth. Primeiramente, ele estava na sua fase protótipa, enfrentando bugs e problemas e muitas outras coisas. E após o portador retirar o Omnitrix protótipo então passaria por a fase de atualização, sabe? Aquela atualização que a gente vê na série de Força Alienígena. Ele mudando de aparência e consertando todos os bugs e problemas que a sua versão protótipa enfrentou, virando assim o Omnitrix recalibrado. E vale ressaltar que o Omnitrix recalibrado é tão bem feito e sem problema algum que ele é a versão que mais se assemelha ao Omnitrix definitivo da série de Omniverse. Então, na sua terceira versão protótipa, o Azimuth então entendeu como desenvolver o Omnitrix e a criação que ele desejava fazer, que era o Omnitrix definitivo. Então, esses foram os 3 protótipos que o Azimuth desenvolveu que serviram como rascunho para ele desenvolver o Omnitrix definitivo da série de Omniverse. E vale ressaltar que o Albedo trabalhou lado a lado com o Azimuth na criação desses 3 protótipos, então ele tem conhecimento em cada uma dessas tecnologias. E falando no Albedo, agora vamos falar do Super Omnitrix.
Bom, o Super Omnitrix é baseado no protótipo 2 do Azimuth. O Albedo roubou o núcleo que estava lá no planeta dos Galvanianos. E após o Albedo ter roubado o protótipo 2, ele acabou criando uma espécie de bracelete para estabilizar aquele núcleo e para ele poder utilizar o núcleo do protótipo 2. E ele também adicionou a esse protótipo 2 a função evolutiva, conseguindo assim as formas supremas dos alienígenas que o Ben se transformava. E vale ressaltar que o protótipo 2 nunca teve a intenção de ter formas supremas. Isso é algo exclusivo que o Albedo acabou adicionando ao protótipo 2. E o Super Omnitrix só adquiriu esse título porque foi o Albedo que deu esse título a ele, após ele ter desenvolvido o bracelete e colocado a função evolutiva. Já para vocês terem a noção que o Azimuth nunca teve interesse em criar função evolutiva ou formas supremas ou algo parecido. E bom, após o Super Omnitrix ter passado para as mãos do Ben, o Ben teve que encarar todos os problemas, bugs e etc. que o Super Omnitrix apresentava, como por exemplo, descarregamento rápido, não obedecendo o Ben quando ele queria se transformar em algum alienígena, e também o Super Omnitrix não tem a função de proteger a vida do Ben. Então essa versão do Omnitrix é cheia de defeitos, porém o Azimuth conseguiu configurar o Super Omnitrix corretamente após o sacrifício do Ben. O Super Omnitrix, após ter reiniciado após o sacrifício do Ben, passou a funcionar semelhantemente à versão protótipo do Omnitrix, sabe, aquele protótipo da série clássica, com alguns problemas ainda, mas devido à configuração do Azimuth, ele passou a funcionar de forma mais pacífica de certa forma, semelhantemente à versão protótipa da série clássica, devido ao seu reiniciamento. E no final da série de Supremacia Alienista, após o Ben ter entregue o Super Omnitrix para o Azimuth, é confirmado pelos autores de Ben 10 que o Azimuth destruiu o Super Omnitrix. Então essa foi toda a trajetória do Super Omnitrix. Primeiramente, ele estava cheio de problemas e etc. E após o reiniciamento devido ao sacrifício do Ben, ele passou a funcionar de forma mais pacífica e semelhantemente ao protótipo da série clássica. E no final, ele foi totalmente destruído pelo Azimuth, que repudiava essa função de evoluir DNA alienígena. E bom, isso é tudo que vocês precisam entender para saber como aconteceu a construção do Omnitrix. Primeiramente, o Azimuth preparou as versões protótipas para ele ter uma noção do que ele estava construindo, que é o Omnitrix. E o Albedo fez o seu Super Omnitrix, roubando o protótipo 2 do Azimuth, fazendo aquele bracelete e implementando a função evolutiva, gerando assim os Supremos e nascendo assim o Super Omnitrix que a gente conhece. E como eu disse anteriormente para vocês, o Azimuth não descartou o protótipo 2. Então, assim como o Omnitrix, eu acredito que o Azimuth tinha planos para o protótipo 2. E a gente vai tentar entender esses planos a partir de agora. Bom, acredito que o Azimuth estava buscando alguma forma de estabilizar o núcleo do protótipo 2. Mas na época que o Azimuth fez o protótipo 2, ele estava sem tempo devido ao ataque do Vilgax. E a única alternativa que o Azimuth encontrou para distrair o Vilgax enquanto ele trabalhava no protótipo 2 foi criar outro Omnitrix protótipo que evoluía, digamos assim. Primeiramente, na sua fase protótipa, ele encara problemas e etc, mas logo em seguida ele atualiza e se recalibra, sendo essa a alternativa que o Azimuth arrumou para tentar distrair o Vilgax enquanto ele trabalhava no protótipo 2. E após o Azimuth, digamos assim, conseguir estabilizar o núcleo do protótipo 2, eu acredito que o Azimuth pretendia utilizar aquele núcleo para criar outro Omnitrix. Pois, se a gente se lembrar bem, no futuro do Ben, lá da série clássica, o Ben já adulto entrega para o seu filho outro Omnitrix protótipo. E na minha cabeça, o único núcleo que poderia ser utilizado para fazer aquele Omnitrix é justamente o protótipo 2 do Omnitrix, já estabilizado, digamos assim, pois é o único núcleo que existe no universo de Ben 10 na linha do tempo original, sendo aquele núcleo que o próprio Albedo roubou para fazer o seu próprio Omnitrix. Mas com aquele futuro da série clássica não é o futuro definitivo do Ben, eu acredito que na linha do tempo original o Azimuth pretendia estabilizar o núcleo do protótipo 2 para utilizar aquele núcleo para criar o Omnitrix definitivo que a gente vê em Omniverse, se o Albedo não tivesse roubado o protótipo 2. E eu acredito fortemente nessa hipótese, pois em Ben 10 Omniverse, quando a gente vê o futuro do Ben de Omniverse, que é outra versão alternativa, o que também recebeu um Omnitrix do seu pai, que é o Omnitrix definitivo quando o Ben tinha 16 anos de idade, lá na série de Omniverse. Então, baseado nesses dois futuros alternativos do Ben, a gente pode entender que o Azimuth pretende utilizar o núcleo do protótipo 2 para criar outro Omnitrix. Se
o Albedo não tivesse roubado das mãos dele. Pois, como é confirmado pelos próprios autores de Ben 10 que o Azimuth destruiu o Super Omnitrix no final da série de Supremacia Alienista, isso mostra que o Azimuth não tem intenção alguma de ter alguma ligação com o Super Omnitrix ou em trabalhar com o Super Omnitrix, por ser algo que vai contra os ideais dele, sabe? Essa função evolutiva, sendo algo que ele repudia muito. Então a única coisa que eu consigo concluir para vocês com base nisso é que o Azimuth pretendia utilizar o núcleo do Protótipo 2 para estabilizar e criar outro Omnitrix, seja o Omnitrix definitivo que ele pretendia finalizar na série de Supremacia Alienista e entregar para o Ben, que talvez eu deva dar ao Ben meu novo Omnitrix. Não, porque ele ainda não está pronto, e muito menos você. Ou seja, para criar outro Omnitrix protótipo, sabe? O Ben pegar esse núcleo e fazer um Omnitrix para o seu filho. Pois no futuro do Ben sempre existe mais de um Omnitrix, se a gente perceber bem. Lá na série clássica tem 2 Omnitrix, o do Ben e o do seu filho. E no futuro do Ben de Omniverse, o Ben possui o Bio Omnitrix e o filho dele também possui outro Omnitrix, que é o Omnitrix definitivo que o Ben entregou para ele. Então é assim que eu consigo concluir para vocês os planos que o Azimuth tinha para o Protótipo 2 do Omnitrix, se o Albedo não tivesse roubado das mãos dele. Mas se vocês ficaram curiosos com relação ao Ben continuar com o Super Omnitrix em Omniverse, eu postei um vídeo aqui no meu canal mostrando para vocês como seria a história de Omniverse se o Ben tivesse continuado com o Super Omnitrix. E nesse vídeo aí eu dou um bom argumento para o Azimuth querer trabalhar no Super Omnitrix, se vocês estiverem curiosos. Mas em resumo para vocês, o Super Omnitrix nem deveria existir, mas devido às ações do Albedo que precisava de mais poder para confrontar o Ben e tomar o Omnitrix recalibrado do Ben, ele então roubou o Protótipo 2 e criou assim o Super Omnitrix. Então se o Albedo nunca tivesse pego, outro Omnitrix seria gerado com o Protótipo 2. Sendo esses os planos que eu acredito que o Azimuth tinha para o Protótipo 2 do Omnitrix. Mas enfim galera, chegamos ao fim mais vídeo com o canal, deixa um comentário aí. O que vocês acharam de tudo isso que eu destaquei para vocês sobre os planos do Azimuth com relação ao Protótipo 2? Muita gente acredita que o Protótipo 2 do Omnitrix já era o Super Omnitrix que o Azimuth havia feito, quando na verdade o Super Omnitrix é uma criação do Albedo. Até mesmo ele colocou a função evolutiva no Nimitrix do Kyber para evoluir os predadores. E o Azimuth no final de Supremacia Alienista destruiu o Super Omnitrix. Então isso mostra o quanto de desgosto o Azimuth tinha com relação àquela versão do Omnitrix. Embora seja uma versão que o Azimuth não goste, os fãs de Ben 10 amam muito. Mas na verdade aquela versão nunca deveria ter existido. Foi graças ao nosso querido vilão Albedo que a gente contemplou aquela criação dele, sabe? As formas supremas e etc. Mas na verdade eu acredito que os planos do Azimuth eram utilizar aquele núcleo e estabilizá-lo para criar outro Omnitrix, seja para fazer testes ou algo parecido, ou fazer um outro Omnitrix e deixar apenas guardado para quando o Ben precisasse, sabe? Sendo assim um modo de segurança desenvolvido pelo Azimuth para proteger o Ben ou para proteger o universo caso o Vilgax tomasse das mãos do Ben. Mas como ele precisava de mais tempo, na época que ele criou o Omnitrix Protótipo 2, ele então criou outro protótipo para poder trabalhar melhor no Protótipo 2. Enfim, deixem suas opiniões aí do que vocês acharam de tudo isso que eu destaquei para vocês e sobre as reais intenções de como seria o Azimuth finalizando o Super Omnitrix, que nem deveria existir. Enfim, deixem suas opiniões aí. Mas enfim galera, chegamos ao fim mais vídeo com o canal, espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostaram, já clica no botão like, se você é novo está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de vídeos novos aqui no canal. É isso galera, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.